Para mim, a terceira via não são os candidatos. Para mim, a terceira via é esta demanda, este povo que, de repente, que foi lá em Brasília, que apoiou a Previdência, que apoiou o pacote anticrime e que, no meio de 19, começou a cair a ficha, final de 19 caiu a ficha. Que o governo era um fracasso. Que o governo não iria fazer nada daquilo. Mas você percebe que... Mas o sonho você não enterrou. Não deixou de existir o sonho que corria na rua em 2016 e 2017. Não deixou. Esse sonho não, ainda existe. As pessoas só ficaram quietas e disseram, não vai adiantar nada. Você acha que houve, por conta do fracasso do governo Bolsonaro, uma espécie de efeito backfire? Como se as pessoas cansaram. Elas tinham uma esperança, elas depositaram a sua esperança de forma errada, porque depositavam num objeto errado. Houve o fracasso e daí elas cansaram. A energia cívica se perdeu. Então a terceira via seria uma tentativa de restaurar essa força. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a terceira via é essa demanda que ainda não surgiu, que hoje nas pesquisas aparecem como 36, 37, chegar a 40% de pessoas que dizem, não sei o que eu vou fazer. Uma pergunta para vocês aí do chat. Quem daí do chat votou no Bolsonaro com esperança que ele fosse fazer alguma coisa e se arrependeu? Mas não é que sempre foi crítico. Quem votou no Bolsonaro achava que ele ia fazer alguma coisa e aí sentiu a refrega, se arrependeu e tá aqui com a gente. Falem aí. Eu tô louco pra ver isso. Só abandonei... Olha, tem um cara que tá dizendo aqui. Só abandonei o bolsonarismo este ano. Demorei pra perceber. Eu. Todo mundo, né? Todo mundo. Você não votou no Bolsonaro? Votou? Eu também? Faço parte do... Dos 57 milhões, não, né? Votava, votei no Bolsonaro, fiz voto útil, votei, eu. É isso que você tá dizendo. Esse público aqui, que é o público mais creme da terceira via, que são as pessoas assim que estavam no dia 12. Esses são os que já despertaram. Esses que estão aqui nos ouvindo são os que já despertaram. Tomaram a Red Pill. Exatamente. Mas ainda tem um monte de gente pra gente despertar, viu? Agora, uma outra questão. Você falou aí de terceira via, e eu acredito que seja exatamente isso. São aquelas pessoas que se arrependeram e tal. Por que o dia 12 de setembro, nunca lhe perguntei isso, por que você acha que você, não eu, nem o Renan, ninguém, você acha que o 12 de setembro falhou? Porque, aí que está, o Moro tem, a essa altura do campeonato, cerca de, 13% de voto. É bastante. Não é suficiente para tirar o Bolsonaro, ok, mas é bastante voto. Isso aí, em termos de eleitorado, deve dar cerca de pelo menos uns 6, 7 milhões, eu acredito. Ou mais. Não. São 100 milhões. Isso dá em torno de uns 13 milhões de pessoas. Assim. É bastante gente com intenção de voto. Por que as pessoas não saíram no dia 12? Exatamente por isso. Porque por causa daquela sensação do não vai adiantar nada. Principalmente depois daquela cartinha ridícula do me perdoe, não foi bem isso que eu disse. Né? Que não foi nem ele que escreveu. Sim. Porque também, se ele tivesse escrito... ele nem sabe escrever. Ele não sabe escrever, né? Ele só sabe falar besteira. Então, aquela cartinha jogou muita água fria e muita gente que estava disposto falou, não, agora eu vou lutar porque alguém tem que fazer alguma coisa. Mas não é a mesma coisa. Eu lembro que quando a gente começou, eu não lembro, não sei se você estava se você percebeu isso, eu lembro que quando nós começamos, lá em 2014, sim. 2014. Eu entrei em 2015. Tá. Eu não sou fundador. 2014, a gente ia pra rua, eu ia pra Paulista com um megafone na mão. E mais ninguém. Com um megafone só, gritar. E eu ficava lá, debaixo do MASP, gritando. Aí juntava uma meia dúzia de pessoas. E eu lembro que até tiraram uma foto minha e levaram para o meu chefe na empresa que eu trabalhava. E aí o apelido da empresa meu virou a Louca da Paulista. A Louca da Paulista tá ali, pá. Porque gritando contra... Peraí. Tá começando. Tá começando? Não, mas deixa eu só... só tá a galera ali... já tem umas figuras conhecidas que vocês estão vendo, não conheço. Não tô vendo o coordenador ali, Bruno. O monitor do pessoal da academia, o Bruno... Adriano, o Márcio ali, nosso vereador eleito
Uai, agora me Santo fugiu. André. Santo André, exato. Eu ia dizer São Caetano, ainda bem que eu não falei isso. A guerreira Thaís. A Thaís Beleze, grande militante, Marcel. Bom, a gente vai comentar daqui a pouco, mas prossigamos. Nossa, perdi o fio. Eu também lhe interrompi, né? Eu não sou um cavaleiro educado, mas Imagina. você estava falando de que você recebeu um apelido de louca da Paulista. Porque naquela época a gente era muito pouco. Eu lembro que a primeira manifestação que a gente fez foi 200 pessoas. Então, era muito pequeno ainda. Tanto o MBL quanto o Vem Pra Rua. Era realmente pequeno. E eu lembro que as pessoas falavam assim, você é louca? Isso não vai dar em nada. Deu. Efetivamente deu. Agora, assim, eu vou dizer... Agora, essa pessoa hoje teve um rebote, né? Mas em 2015, desde que eu entrei no MBL, isso é uma coisa que... Porque às vezes o pessoal, até eu falo aqui, a galera fica dizendo, Ricardo é pessimista. Muita gente acha que eu sou pessimista. Eu não sou pessimista. Porque em 2015, de 2015 até o impeachment acontecer, desde o momento que eu entrei no MBL, eu tinha uma convicção, que era uma fé quase religiosa de que aquilo ia acontecer. Porque me parecia que o movimento histórico era tão forte, assim, tão claro, tão, sabe, irreparável, não tinha o que fazer, era uma torrente fortíssima que eu sabia que ia arrastar o PT. E eu senti isso muito claramente na primeira vez que eu pisei a manifestação, que foi no dia 15 de março. Dia 15 de março de 2015, eu não era do MBL, eu fui pra manifestação, conheci a direita desde priscas eras, desde 15 anos. A direita era minúscula na minha cabeça. Aí eu cheguei lá, tinha 10 mil pessoas gritando slogans. Minha bandeira não será vermelha, vai pra Cuba, foram de São Paulo. Eu fiquei aturdido, profundamente chocado, atônito. Não entendi isso nada. Lá em Salvador? Em Salvador, que é um reduto tradicional, né? Forte. A Bahia é um reduto do PT. Tudo bem que Salvador é governado pelo carlismo, mas a Bahia é um reduto do PT. E aí eu vi esse negócio assim, e a partir daquele momento eu acreditei. Eu disse, não, cara, essa mulher vai cair. Porque tem um negócio que está acontecendo que é novo e não vai parar. Do mesmo jeito que eu acreditei que o Bolsonaro fosse ganhar. Pra mim, assim, tava claro. Ele levou a facada, eu pensei, este cara vai ganhar de qualquer jeito. É uma coisa do Você soube fazer a leitura nos dois cenários, né? Pra mim, foi muito emocionante dia 15/3, que eu me lembro muito bem dessa cena, porque a gente tava lá arrumando o caminhão, né? Correndo. E monta o caminhão, põe a faixa, aquela correria da Paulista, né? Atravessamos o caminhão na avenida, aquela correria toda. E eu não tinha subido no caminhão ainda. Então, chegou a água, eu coloquei nos geladeira ali, né, de isopor que tinha, pra gente ter a água, porque tava um sol forte. E foi chegando gente, né? Eu não fui nem prestando atenção, até que uma hora, o menino do som, que estava arrumando o som lá em cima, falou, Adelaide, sobe aqui. Cara, eu subi. Não dava para ver o chão. É um negócio impressionante, né? Para todo lado que você olhava, absurdo. Eu olhei, eu desatei a chorar. Me dá vontade de chorar até hoje, quando eu lembro. Da cena, como foi marcante aquilo. Eu olhei, eu falei, cara, vai acontecer. Naquele dia, naquele momento. Foi... Mas infelizmente o Destino Histórico não estava com a gente no dia 12, hein? Porque se a gente tivesse conseguido emplacar a manifestação como foi o dia 15... Bolsonaro, a essa altura, ele estaria, na verdade, tentando negociar como não cair. Porque ele seria impeachmentado. Eu vou dizer uma coisa, é mais fácil impeachment Bolsonaro, estruturalmente mais fácil impeachment Bolsonaro do que Dilma. Porque Dilma, embora a popularidade dela tivesse bem mais baixa que Eles tinham 16 anos ali, né? Eles tinham o PT, que é uma máquina partidária imensa, com o Lula fazendo 1000 articulações. Ele foi, na época lá de 2016, fazer articulação pra dar dinheiro pros caras não votarem. Ficou lá no hotel, lembra? Isso, no hotel. Tudo, nossa, assim, aqui foi uma vergonha. Pois é, mas a gente não conseguiu.